Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao É Nóis, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje eu vou conversar com o diretor da Macuca, mas antes da gente começar o papo, eu quero pedir para vocês se inscreverem e ativar os sininhos aí, para depois tu ficar tirando uma onda dizendo que conhece o canal desde o começo. Beleza? Então, vamos pro papo. E aí, Rudá? E aí? Massa? Como foi a viagem para chegar aqui? É longe, viu? Foi 1 hora de Uber. E o cenário? Gostasse do cenário? Tá bonito. A gente tá chique, né? Tá bonito. Rudá, explica pra galera, antes de tudo, pra quem em pleno século XXI, quem não conhece a Macuca, o que é a Macuca? A Macuca é uma entidade cultural aqui de Pernambuco, né? Que mexe com cultura popular, com arte de vanguarda, que faz cortejo na rua, tem festival, tem São João, tem carnaval, tem tudo isso junto. São quantos eventos por ano? Os ciclos são os 3, né? O carnaval, que aí a gente faz atividades em Olinda e faz atividades na Fazenda Macuca lá em Correntes, né? Então tem o carnaval, tem o São João e tem o festival. Durante os 3 ciclos acontecem vários eventos, tanto aqui em Olinda, né? Recife, no caso, região metropolitana, como em Correntes, na zona rural. Massa. O que é que tu fazia antes de se envolver com as produções da Macuca? Na verdade, eu sempre me envolvi com a Macuca, né? Não como produtor, como organizador, mas eu participo da Macuca praticamente desde a fundação, porque foi inventada pelo meu pai, e eu sempre participei tocando, desde de novinho, de criança, 6 anos de idade, que eu já tocava e saí tocando nos cortejos. Depois eu passei a ser músico profissional e continuei participando da Macuca como músico nos cortejos e participando nos eventos como público, né? Eu ia para me divertir. E aí, de 2015 para cá, foi que eu me interessei de participar da organização. É lógico que comum. Eu sou filho de Zé da Macuca, tinha um nível de organização durante toda essa história, porque sempre tinha algum tipo de colaboração e de ajuda durante esses anos. Mas para ser produtor e diretor mesmo, assim, dizer, não, agora eu estou participando da organização oficialmente, foi de 2015 para cá. E tu tocava o quê nessas paradas assim? Era triângulo, zabumba e tal? Percussão, todas as percussões do forró. Zabumba, triângulo, pandeiro, ganzá, gogô, tudo isso. Tu teve uma carreira muito ampla, assim, na música? Saísse do Brasil, tocasse muito e tal? Toquei bastante. Toquei com vários artistas aqui de Pernambuco e fiz turnês na Europa, fiz turnê no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas outras capitais do Nordeste também. Toquei com Marcel Salud, toquei com Renata Rosa, com Geraldo Maia, com Zé Rocha, com Cristina Amaral, enfim, com vários outros que eu não vou lembrar agora. Mas era só forró ou tu passeava por outros ritmos, trazia... Tocava bateria também, né? Tocava bateria também. Sempre teve uma ligação muito forte com a música tradicional do Nordeste, na música nordestina, mas também toquei com coisas, com músicas sem rótulo, assim, música moderna mesmo, música contemporânea, como o disco que eu gravei com Geraldo Maia, o disco que eu gravei com Zé Rocha, era assim, no tempo que eu tocava com a Zabumba, também tinha essa coisa dos compassos compostos, música bem diferente, assim. Mas esse laço com a música popular nordestina sempre teve presente, sempre foi forte. Como era a relação com a galera, assim, com as pessoas que tu tocavam e todos os envolvidos ali na produção e tudo mais? Tu fala da Macuca ou da... Não, dessa parte do... Eu era músico, isso, que tu era músico e... era sempre muito bacana, um clima muito harmônico e de amizade e tal. Eu adorava viajar, principalmente quando era turnê, né? Que você passava 30, 40, 50 dias viajando, aí era aquela imersão, né? Vira quase que um casamento. Também aparece desgaste, mas no geral era muito bacana, porque também tem os dias off, né? Você não, apesar da turnê ter um ritmo muito frequente de shows, sempre tem um dia ou outro ali que é um dia off, que você não está tocando. Então você consegue passear um pouquinho, se divertir, conhecer outros lugares, era sempre muito bom. Qual foi o melhor lugar que tu acha, velho? Esse lugar, essa turnê foi massa, esse lugar foi do caralho. Rapaz, eu gostei muito de todas as viagens para a Europa. E tem 2 shows que eu gostei muito de ter feito eles, né? Não necessariamente que a viagem tenha sido
especial pelo lugar e tal, mas pelo show e pelo clima do show, até pela importância dos shows e também da receptividade do público, que foi um show com Renata Rosa na Alemanha, na Womex, né, que é a maior feira de música, de world music do mundo, né, principal. E tu sabe falar alemão, né? Inglês, né? Sabe falar inglês, Dá? Sem nada. Então. E o outro foi no Mercado Cultural em Salvador, no Teatro Castro Alves, com o Marcial Salum. Foram 2 shows que me marcaram muito, assim. Acho que talvez os 2 shows que eu tenha mais curtido fazer. Essa galera que tu tocou, eles tocavam também na Macuca? Isso influenciava, assim, de certa forma, deles tocarem lá nos festivais no São João e tudo mais? Eu não lembro, pelo menos, assim, nem Maciel, nem Renata não tocaram na Fazenda Macuca ainda como atração musical, não. Eles já foram, né? Já visitaram e tal, já estiveram por lá. Mas não, eles não participaram oficialmente ainda da programação. Mas no meu início, assim, na música, era muito ligado com a banda que chama Zabumba, né? E a Zabumba, assim, tocou várias vezes na Macuca já. Porque, eventualmente, tem uma banda que tu participa ali nos festivais e nos eventos da Macuca. Tu organiza essa banda só pra tu tocar nos eventos ou é uma coisa que, tipo, tá no teu sangue ainda, assim? Eu vou tocar porque eu gosto de tocar. Qual banda que tu fala que organiza aqui? Sempre tem nos eventos, sei lá, Boli, uma época foi Boli, agora é Forró Lindense, sempre tem uma formação onde tu tá envolvido, assim. Ah, tá. Não, é uma coisa meio espontânea, assim, tanto com o Boli como com o Forró Lindense, os dois faziam muito o perfil de atração que toca no São João da Macuca, né? E era uma coisa natural. Mas, inclusive, já houve São João que eu tocava no Forró Lindense e que o Forró Lindense não tocou no São João da Macuca. Eu tinha um bar, né? Não sei se tu já sabe dessa história. Mas, e eu fiz uma resenha, assim, pra eu poder tocar. Eu fiz a Hora da Palhinha. Aí, tipo, todo mundo que tocou misturava as bandas ali e a gente ia pro palco e fazia uma tiração de onda ali, um som. Mas o pretexto era só pra eu tocar mesmo, pra eu poder tirar a minha secura. Nessa época que, antes de tu se envolver com as produções realmente, assim, da Macuca, tu já era muito apaixonado pelo frevo? Já, sempre gostei muito. Eu era passista quando era criança, assim. Eu nunca vi tu dançando. Criança e adolescente. Hoje em dia é raro eu fazer o passo, mas eu fiz aula com o nascimento do passo e tudo mais, então tinha uma relação muito próxima com o frevo, já gostava muito. Sempre fui apaixonado pelo carnaval de Olinda, da história do frevo, sempre estive perto das orquestras e acho que também por isso, e meu pai também gostava muito, né? E acho que por isso, por já haver essa coisa de gostar muito do frevo, é que o frevo foi para dentro da Macuca através da orquestra, né? De estar mais próximo do frevo. Mas tu já tocou em alguma coisa relacionada a frevo, assim? Algum trabalho? Toquei, assim, os trabalhos que eu fazia enquanto músico, eventualmente tinha uma coisa ou outra de frevo, mas teve um especificamente que foi um show de frevo de Geraldo Maia, que era tocando as músicas de Carlos Fernando. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas a gente fez um carnaval e aí montou-se uma orquestra de frevo mesmo, com metais, com percussão e tal, bem tradicionalzão mesmo. Quem estava produzindo era Zé da Flauta junto com Spock. Os dois estavam produzindo esse show e eu participei. Aí realmente foi um show de frevo, mas isso foi uma passagem bem pontual, assim. Foi um carnaval só e pronto. Nos outros anos acontecia de tocar uma coisa ou outra de frevo, mas não de ser um projeto realmente de frevo tradicional. Massa. E hoje em dia só com a Zé mesmo, né? Nos ensaios, de vez em quando umas palhinhas e tal. Em todas essas tuas histórias de música, de turnê e tudo mais, teve algum show que tu achou, porra, esse show foi muito ruim, velho, esse show foi... Há vários shows que eu não curti. Agora não vou lembrar exatamente, porque só ficaram os bons na memória. Mas já teve muitos assim. Mas tu acha que é por quê? Por a quantidade de público ou, tipo... A quantidade de público interfere diretamente, assim. Eu nunca gostei de tocar para salão vazio. Quando não tinha ninguém, eu já começava morgado, né? Apesar de fazer o trabalho lá. Mas nunca gostei de tocar para pouca gente.
Mas não necessariamente isso. Às vezes é ou o clima que não tá bom na hora entre os músicos ali, ou o negócio na hora não dá certo, começa um erra aqui, outro erra ali, e o negócio não dá liga. Às vezes é uma coisa que não tem muita explicação. É mesmo que time de futebol, assim, tá tudo certo, mas nada tá certo, na verdade, não funciona. Uma vez eu fui tocar em São Paulo com uma banda chamada Sons de Varandas. Eu tocava baixo, né, nessa banda. E aí, tipo, os técnicos de som lá do shopping, acho que é Shopping Bourbon, lá no a Livraria Cultura do shopping. A galera do técnico de som ficava comentando dos erros. Ó, o cara errou, não sei o quê. E dava pra gente escutar, porque tinha pouca gente, assim, no palco, e eles ficavam apontando, ó, errou ali, não sei o quê. Foi completamente uma bosta esse show pra gente, tá ligado? Falando um pouco desses perrengues de show e tudo mais, tu lembra, assim, o primeiro evento que tu produziu pra Macuca? O primeiro evento que eu produzi, que eu trabalhei realmente organizando assim mais de frente, foi o Arraial da Macuca de 2015, no Atlântico. Que foi até que tu... Choveu, foi, né? foi o primeiro que tu cobrisse como fotógrafo. Aí choveu, foi a maior confusão, porque foi muita chuva. A gente cancelou, né? Vocês cancelaram um dia pra fazer no outro e tal. Alagou a cidade toda, ainda juntou com greve de ônibus no mesmo dia. Cara. E aí molhou o palco, aí não deu pra fazer, precisou adiar um dia, por sorte, e o Atlântico tava... Porque a festa seria na sexta-feira, aí com toda essa confusão precisou ser adiada. Aí a gente entrou em contato, o Atlântico estava disponível, todas as bandas estavam disponíveis e a gente conseguiu manter a estrutura para fazer no sábado, né? Total. Aí deu certo. Apesar de que teve reclamação de público, pedido de devolução de ingressos, sempre acontece, mas Sempre rola. Mas foi contornado e foi muito bom. Inclusive foi a festa que marcou o início da orquestra de José junto com a gente. Foi o primeiro cortejo com ele, né? Massa. Então foi um marco importante, assim, uma mudança importante. E esses perrengues, tu lembra qual foi o pior evento? Assim, esse foi o pior evento que tu já produziu, assim, no sentido de perrengue, de ter perrengues e tudo mais? Não, já teve mais difíceis, assim. Eu acho que o mais difícil de produzir foi o Macuca do Mundo, que foi um festival que a gente fez junto com o Hackbeat, né? E foi quando teve uma mudança da gente chamar algumas atrações maiores e tudo mais. Então, foi Eu ainda não estava muito inteirado da produção do festival e da produção de eventos na Macuca, então foi bem difícil de executar, sabe? Por conta da falta de know-how anterior. E agora sim, a gente já sabe onde estão os maiores problemas, onde a gente precisa melhorar, onde precisa corrigir. E às vezes também a coisa que está dando certo, né, no próximo evento nem funciona tão bem, mas é um ambiente já mais controlado e inclusive com mais estrutura, porque houve investimento de estrutura. Mas esse Macuca do Mundo ele foi mais complicado de produzir, tiveram mais imprevistos, assim, deu mais dor de cabeça. Agora o festival foi bonito, foi lindo, né? Mas do ponto de vista da produção, acho que foi o evento mais difícil. Mas vocês estavam juntos ali com a galera que já são bem profissionais, né? Em relação ao evento, que é a galera do Hackbeat. Mas o tipo de evento que o Hackbeat está acostumado a produzir é totalmente diferente do tipo de evento que acontece na Macuca, né? Lá a gente está distante de um centro urbano, tá no meio do mato, qualquer probleminha vira um problema maior porque as soluções logísticas são mais complicadas. Então, é uma coisa totalmente diferente para se produzir um evento aqui. Quando aparece um problema, você consegue resolver em pouco tempo depois. Quando acontece um problema na Macuca, se você já não tiver prevendo que esse problema vai acontecer, é um problemão, porque às vezes não. Se você der sorte, a solução vai estar em Garanhuns, que é 30 quilômetros da fazenda. E aí, só para você chegar em Garanhuns é meia hora. E para voltar é mais meia hora. Então, para ir e voltar dá 1 hora já. Se você conseguir chegar lá em Garanhuns e resolver na mesma hora e voltar. Se não, vai ser mais do que isso. Mas só o deslocamento é 1 hora. E muitas vezes o problema só é resolvido com alguma solução que está em Recife. E aí são 3 horas e meia de distância. 7 horas. Então, é uma coisa muito mais complexa de se fazer do que produzir Não tem experiência no mundo que faça minimizar, né? A Macuca, geralmente, ela recebe muitas críticas, né, em relação sei lá, preço, eu acho que é a profissionalização
dos eventos, do que está acontecendo. E a gente sempre que a gente está envolvido ali nos bastidores, a gente vê uma quantidade de crítica muito grande em relação a isso, né? Como é que vocês estão encarando isso hoje? Na verdade, isso já foi uma fase que passou, né? Já houve essa fase de reclamações por conta de profissionalização. Hoje em dia, o público é totalmente habituado. A gente, nos últimos eventos, a gente não tem problemas enquanto a isso, não. A gente tem cobrança, como qualquer produtora tem cobrança, do tipo, um serviço que não funcionou muito bem, uma limpeza que não foi muito bem feita, a cerveja que está muito gelada, alguma coisa desse tipo, que o público cobra como cobra qualquer evento e que está com razão, porque o serviço deixou a desejar em algum momento ou outro. Agora, essa questão de reclamação do público por parte da profissionalização que a Macuca construiu, ela aconteceu em vários momentos diferentes. Porque a festa, no começo de tudo, era uma festa de amigos, não tinha ingresso. Então, meu pai rodava o chapéu, pegava uma cota com uma cota com o outro. A maior parte do público não pagava nada, né? Aproveitava a festa de graça. Mas a verdade é que festa de graça não existe. Nem o carnaval pernambucano, que todo mundo gosta de abrir a boca, é um carnaval gratuito na rua. Não é de graça. Alguém está pagando por aquilo. Total, alguém está organizando, alguém está pagando cachê para músico, está pagando cachê para segurança, está pagando cachê para, enfim, para qualquer tipo de estrutura que se tenha, por mais simples que seja uma troça carnavalesca, a orquestra, no mínimo, tem uma orquestra e ela está recebendo. Então, alguém está pagando. Então, nesse período que era muito espontânea a coisa, acontecia sendo rachada a conta entre meu pai e os amigos mais próximos. E ele depois passou a cobrar o ingresso para que o evento se tornasse autossustentável, né? E até que para que pudesse realizar outros sonhos, outros passos, porque a fazenda era daquele jeito, o evento era daquele jeito, não porque a ideia era fazer daquele jeito. Era daquele jeito porque era possível fazer daquele jeito. Mas o meu pai sempre teve sonhos grandes de ver artistas que ele curtia muito tocando por ali. E que para ter esses artistas, que normalmente têm um alcance nacional, você precisa ter uma estrutura tanto de produção como de oferecer a estrutura para que o artista possa executar o show, né, para que possa se apresentar com qualidade. E, além disso, você precisa ter condições de pagar o cachê do artista, que esses artistas normalmente têm um nível de cachê mais alto. Então, isso aconteceu em várias fases. Por exemplo, o primeiro artista de maior renome que meu pai levou para lá foi Hermeto Pascoal, e aí já teve um ingresso um pouco mais caro. Eu me lembro que o pessoal reclamava na rede social. E de lá para cá, depois que eu entrei também, que a gente começou a mexer nessa coisa da estrutura, de profissionalizar a produção, de tentar ter o serviço com mais qualidade, tudo isso é custo. Total. Não tem jeito. Se você vai empregar mais qualidade em algum tipo de serviço, em algum tipo de produto, você vai ter um custo maior. Regra geral acontece assim, salvo raríssimas exceções. Então, para você entregar mais qualidade, você vai ter que cobrar mais caro. Não tem para onde. Então, a gente teve um período maior de turbulência em relação a isso a partir de 2016. Na verdade, acho que 2017 foi o ano que mais ficou complicado do público estranhar essa evolução da Macuca. Mas de 2018 para cá começou a serenar e as pessoas entenderam. Quem deixou de se identificar por conta disso, eu imagino que deixou de ir para a Macuca. E outras pessoas que não se identificavam passaram a se identificar, e outras pessoas se adaptaram e acharam que estava bacana desse jeito. E eu acho que tem que ser assim, né? Total. A gente que faz a Macuca faz o que acredita. E vai para lá quem se identifica, né? E quem não se identifica, aí a gente lamenta a perda, né? Dessa fatia do público e tal, que queria que estivesse junto sempre. Mas aí realmente há uma divergência de opinião. A gente pensa de um jeito, essa parte do público pensa de outro, e é natural, faz parte. Total. É assim mesmo. Total. Teve muitas melhorias, né, na estrutura da fazenda, né? Vocês aumentaram o palco, o banheiro do camp ficou com chuveiro elétrico, não é? Isso, teve um investimento alto. O salão foi totalmente reestruturado, né?
ele foi ampliado. É outra coisa, o salão foi reconstruído quase que tudo. Foram aproveitadas algumas paredes, mas foi ampliado, foi criada uma bateria de banheiros muito mais confortáveis. Foi também feito um serviço de terraplanagem para que o camping ficasse mais plano, com um declive mais suave. E foi feito também um banheiro de um camping bem maior, né? Tem uma bateria de chuveiros maior, também com chuveiro elétrico. Então, houve um investimento relevante na estrutura dos eventos, que impacta todos os eventos que acontecem lá. É muito o São João, porque o São João acontece todo dentro do salão, né? No festival, o salão serve mais como suporte de praça de alimentação e tal, porque o evento acontece ao ar livre. Mas, de toda forma, é um suporte com muito mais qualidade do que o que se tinha antes. Nossa. Vamos falar um pouco dos cortejos, né, que acontecem em Olinda, que eu acho que é eu não sei se é a grande magia da Macuca, mas eu acho que é o que mais chama a atenção, né, durante o ano todo, assim. Como é que vocês conseguem, uma dúvida que eu sempre tive na minha cabeça, como é que vocês conseguem capitalizar o cortejo? Capitalizar que tu fala, como assim? Bancar, investir. Ah, tá. Pois é. Mas aí, veja, o cortejo, ele precisa ser custeado com os próprios eventos da Macuca, né? Ou com os produtos da Macuca, com camisa e com todos os demais itens da lojinha, mas muito mais fortemente através dos eventos. Então, você faz uma prévia de carnaval para tirar o que sobra desse evento para investir no carnaval, que são 2 cortejos gratuitos. A mesma coisa acontece no São João. A gente tem a prévia de São João para custear o cortejo que acontece também no período pré-junino de Olinda, e também a festa na Macuca, tanto o São João como o festival. A gente produz o evento, que é com ingresso pago, mas sai na rua de graça, justamente sendo custeado por essa receita que vem dos eventos, né? Então, e é um formato super tradicional do Carnaval de Olinda, de muitas agremiações fazerem festas fechadas com ingresso para poder sair na rua. Então, teoricamente, vocês não ganham dinheiro, não é uma coisa que, digamos assim, vocês estão produzindo, como as grandes produtoras de Recife, vocês não estão produzindo para ganhar dinheiro. É porque o cortejo consome, ele tem um custo alto de ser feito. E a gente faz o cortejo por uma contribuição cultural, por prazer também, porque o que a gente gosta de fazer a festa na rua, assim, aberta para todos e todas. E isso é uma coisa que está atrelada à Macuca. E todo evento da Macuca tem um cortejo. E o cortejo precisa ser financiado. Então, é desse jeito. Mas isso não é uma peculiaridade só da Macuca, não, né? Todas as agremiações que fazem cortejos na rua, assim, nesse formato, funcionam desse jeito, né? Tem que tirar o custo do cortejo de algum lugar, ou da festa, ou dos produtos, ou, enfim. Alguma solução é feita para que seja financiado esse cortejo. Uma coisa que eu queria falar também era a respeito do cortejo, né? Que, assim, eu não era um brincante do Carnaval de Olinda, eu era muito do Recife Antigo, Hack Beat e tudo mais, assim, do rock and roll e pá. Mas, a meu ver, eu posso estar sendo muito leigo sobre o Carnaval de Olinda. Vocês deram uma mudança, né, no repertório, assim, uma revolucionada no repertório do Carnaval de Olinda, né? A gente, quando surgiu a ideia de convidar o Maestro Oséias para fazer os cortejos da Macuca, a gente quis manter o repertório que o Boi da Macuca já fazia na rua, né? Que até então era feito com sanfonas, zabumba e triângulo, com a formação tradicional do forró, tocando Luiz Gonzaga e Dominguinhos, basicamente. E que sempre foram, certamente as 2 maiores referências da Macuca, as 2 maiores influências. E por uma questão muito espontânea, porque são as 2 maiores influências do meu pai e são as 2 maiores influências minhas também, que eu aprendi com meu pai, isso, né? Então, Luiz Gonzaga e Dominguinhos têm um trono garantido na Fazenda Macuca. Então, vamos fazer isso. E aí a gente convidou o Zé, vamos pegar e fazer um repertório de forró. E a minha ideia, como eu era músico e eu sabia que daria certo, que funcionaria, era tocar
com o ritmo do frevo, com os arranjos do frevo, com os contrapontos do frevo, com os ataques do frevo, com todas as características, do frevo canção, no caso. E aí vamos ensaiar para isso, né? Os primeiros arranjos eu pedi a Henrique Albino, depois também Lúcio já participou, que é maestro da Orquestra Henrique Dias. André Ragal também já participou fazendo arranjo, que toca com a Orquestra do Maestro Osés também, é percussionista. E aí, beleza, vamos fazer. Aí começa-se a fazer os arranjos, passa para a orquestra e a orquestra começa a ensaiar. E o público gostou muito da ideia, né? Porque, afinal de contas, são os dois, se você for falar Pernambuco, provavelmente, se não forem os dois, são dois dos mais populares ritmos pernambucanos, o frevo e o forró. E um domina o carnaval, né, reina no carnaval, e o outro reina no São João, que são as duas maiores festas populares do povo pernambucano. Então, é uma mistura muito popular, que agrada muito facilmente o público em geral, né? Então, todo mundo curtiu muito de você estar ali no meio da rua no carnaval e tá cantando Olha pro Céu, Meu Amor, tá cantando Sim, A Fogueira Tá Queimando, tá cantando Eu Só Quero um Xodó, Pedras que Cantam e outras. Depois também a gente passou a incluir as músicas das bandas contemporâneas de Pernambuco, né? A gente botou música de Otto, Ciranda de Maluco. Sim. Ciranda de Maluco, inclusive, muitas das pessoas associam como se fosse o hino informal da macuca, assim. Né? Pedras que Cantam e Ciranda de Maluco. É um pupurri que eu, na verdade, propus para a orquestra fazer, né? De emendar uma música com a outra. Sim. E essas duas músicas, Pedras que Cantam, que é de Dominguinhos e Fausto Nilo, e Ciranda de Maluco, que é de Otto e de Dengue, viraram a cara da macuca, assim. Total. As pessoas esperam e já vem uma na sequência da outra. E isso virou meio que um hino da macuca, espontaneamente. Muitas pessoas associam as duas músicas à macuca. E aí, sim, aí voltando ao assunto, a gente começou a botar e colocou a música de Otto, colocou a Academia da Berlinda, colocou Banda Ed, Ciba, Orquestra Contemporânea de Olinda e várias outras bandas que são nossos amigos, né? Os integrantes são nossos amigos, são contemporâneos, meus contemporâneos, né? E a gente começou a colocar essa música como frevo na rua. Enfim, foi muito bem recepcionado pelo público, o pessoal gosta muito. Apesar de que existem... A gente está tratando de música tradicional, né? Que é o frevo. E o forró também. Mas aí no caso do frevo, que é porque a gente eu falo do ponto de vista do frevo, porque a gente está saindo no Carnaval de Olinda com a orquestra de frevo. Então o contexto é frevo. A gente está falando de uma música tradicional. E a música tradicional, ela é tradicional porque ela mantém muitos aspectos inalterados por muito tempo, né? Sim. E existe uma grande dose de conservadorismo, inclusive de quem faz a música, de querer preservar, né, aquelas características, e muitos compositores e muitos maestros na história do frevo, inclusive, foram discriminados porque traziam mudanças. E mudanças essas que depois passaram a ser tradicionais, passaram a ser reconhecidas como um cara é um gênio, e inventou isso, inventou aquilo. E essas mudanças passaram a compor a base tradicional do frevo. Porque a música é tradicional e existem muitos aspectos inalterados, mas toda música é inventada. Total. Então, alguém inventou em algum momento. E alguém inventa em algum momento e isso não para. Isso continua sendo inventado e pequenas mudanças. Ela é tradicional porque ela mantém um corpo que passa por muito tempo sem mudanças, mas pequenas mudanças vão acontecendo e ela vai se transformando. Se você pegar, por exemplo, uma gravação de frevo hoje, ou então o som que toca nas ruas hoje, e comparar com o som, não precisa nem voltar muito tempo. Basta voltar 20 anos. Vai ser completamente diferente, o andamento vai ser mais rápido hoje em dia, a evolução dos caixas que fazem os ataques todos junto com os metais é uma coisa muito mais frenética do que acontecia anteriormente. O pandeiro é uma coisa, não que seja muito recente, mas é uma coisa que entrou mais recentemente no frevo. Então, pequenas mudanças vão acontecendo, e essas mudanças passam a entrar nesse corpo que é da música tradicional. Toda música tradicional funciona desse jeito. Então,
Para que eu falei tanto assim sobre essa questão da tradição? Porque existem pessoas que são conservadoras nesse ponto e elas contribuem, inclusive, para que mantenha-se essas características tradicionais. E outras pessoas são progressistas, como eu, por exemplo. Então, eu quero fazer coisas diferentes. A minha opinião é que a tradição serve para inspirar e não para limitar. Então, mas esse equilíbrio entre pessoas que são progressistas dentro da música tradicional e pessoas que são conservadoras é que talvez façam com que a música tradicional se equilibre e siga por esse caminho de pequenas mudanças e não fortes mudanças ao longo do tempo. Mas, enfim, a gente enfrenta algumas críticas de alguns músicos ou alguns apreciadores do frevo que são conservadores. E, no caso, a gente não fez nenhuma alteração na estética do frevo, né? Porque o arranjo é o mesmo, a instrumentação é a mesma, a polifonia dos metais é tudo a mesma estrutura musical, a estética musical está mantendo. O que acontece é que canções que não foram gravadas como frevo originalmente, a gente passou a tocar como frevo, que são todas essas que eu comentei, de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, de Otto, Banda Ed, Academia da Berlinda e tal, e passou a tocar como frevo. Mas isso não é, por exemplo, nem... A gente fez isso muito fortemente, ficou marcado por isso. Mas isso não é nenhuma coisa totalmente inédita. Quer dizer, totalmente inédita nem se aplica, né? Não é uma coisa inédita, porque se você for ver, Morena Tropicana de Alceu Valença foi gravada como um reggae. Inicialmente. A primeira versão é um reggae. E Alceu até hoje em dia, no show, eventualmente, na maior parte das vezes, na verdade, ele toca como um reggae, lentinho. E ele gravou, e foi gravado como frevo, e virou um super hit do frevo. Mas é uma transformação da música. A música não é frevo original. O próprio Claudio Germano já gravou Onde Tu Tá Neném, que é uma marchinha de Luiz Gonzaga. Total. E ele gravou como frevo. Então, essas comunicações entre música tradicional característica de um lugar com música característica de outro, ou até com música contemporânea, com música tradicional, são coisas que acontecem durante a história e que a gente pegou isso muito forte e levou para a rua. Mas eu acho que é tranquilo, as críticas são naturais. Quem deve receber umas críticas parecidas assim deve ser Spock também, né? Eu já ouvi também falar sobre Spock por conta da conversa que ele faz com o jazz e com a música instrumental de abrir o chorus e fazer a série de improvisos e tal. Mas veja, olha aí onde Spock tá, né? Total. Tem esse pequeno detalhe, né? Pois é. Sempre que se fala em frevo, assim, em TV aberta, ele sempre tá ali no meio. Não, certamente trouxe uma grande contribuição. É linda a Spock Frevo tocando. Quando eles tocam o show bem instrumental mesmo, de teatro, que é todo mundo sentado, bem elegante, é a coisa mais linda de se ver. E as pessoas, na minha opinião, tem mais que inventar mesmo. Ninguém tá preso a nada, não. Nem tudo. Não tem que ser forró, é só forró, frevo é só frevo, jazz é só jazz. Não, é misturar. E cada um faz o que quer, né? Se você quer fazer um trabalho de uma estética totalmente tradicional, do jeito que foi feito há muitos anos, e manter aquilo, fazer aquilo igualzinho, massa. Mas se o outro quer dar uma mexida e tudo, ele não tá... ninguém, pelo menos... Eu falo por mim, né? Ninguém tá pretendendo levar o frevo para um caminho, levar o frevo para outro. Eu tô querendo levar a macuca para algum lugar, total, junto com o frevo, junto com o forró e que agrade o público, que o público goste disso. Enfim, o frevo vai continuar. E, na verdade, eu acho que a gente contribui tanto com o frevo como com o forró, né? Eu acho que é uma contribuição e de fortalecimento. O teu pai pensava assim também? Ou tinha algum tipo de divergência em relação a... Até essas questões da produção mesmo, assim? Vocês sempre foram muito sincados ou tinham umas tretinhas, assim, de vez em quando? Não, meu pai, em relação à parte a estética musical da coisa, a estética artística, concepção artística, sempre foi muito alinhado. Eu sempre... Porque eu peguei dele, né? Então, é uma coisa que ele inventou e que eu desenvolvi. Então, muito... Essa coisa de misturar... Inclusive, tem trecho de entrevista dele que ele fala justamente disso, né? Que as coisas não precisam ser... Não precisa ser forró, só forró, jazz, só jazz, nem... Pode misturar, vamos fazer. E a macuca sempre foi isso, de se comunicar com a música tradicional e com a arte de vanguarda ao mesmo tempo. Sempre...
Porque a macuca é o meu pai, né? O meu pai era assim. Então, ele criou uma coisa. Ele não inventou algo que ele programou para fazer de um jeito ou de outro. Foi uma coisa totalmente espontânea. Então, a macuca é a materialização, ou, na verdade, é a imaterialização do meu pai e do gosto do meu pai, né? Sobre a questão da produção, da forma de fazer, como era trabalho, uma coisa muito frequente, é lógico que existiam diferenças, divergências, e a gente discutia num ponto ou no outro, mas numa parte muito pequena, sabe? Se você for ver, 99% a gente concordava, e 1% divergia, mas a divergência era sempre resolvida de alguma forma que os dois saíssem satisfeitos, né? E que isso era conversado, discutia, e às vezes até a discussão às vezes nem era muito produtiva, porque era uma besteira muito grande, sabe? Que você podia até dizer, tá, então faz o seguinte, essa besteira aqui a gente tira, e os outros 99% a gente faz, porque era mais fácil. Mas sempre se resolvia da melhor forma, sempre foi muito uma parceria muito forte, de muita, enfim, de muito amor, né? De muito... Porque tinha coisa de ser parceiro na atividade cultural e também de ser pai e filho, né? Então tinha uma relação muito íntima que você não tem somente quando é pai e filho, e também não tem somente quando é um parceiro de atividade cultural, né? E juntava as duas coisas ali, e dava uma mistura que é diferente. Total. Tu lembra exatamente qual foi o momento que tu decidiu, assim, velho, a partir de agora eu vou participar diretamente dos eventos da produção da macuca? Então, eu passei um tempo afastado mais, assim, de arte e cultura. Eu passei um tempo estudando para concurso e tal, e fiquei mais afastado, né? Aí, em 2015, na verdade, depois do São João de 2014, eu vi Adiel Luna tocando junto com Didi Cacheado, lá na Macuca, no São João, né? E achei massa, que tava tocando uns forró de Acisão e tal, Azulão. Aí ficou na minha cabeça, eu disse, pô, vamos propor para fazer uma banda de forró e tal. Eu conversei com meu pai gostou da ideia, e aí a gente falou com o Adiel, e foi daí que apareceu o conjunto Boli Boli, né? Aí quando eu voltei a tocar e tal, aí voltou o gosto todinho por arte e cultura, né? Pô, eu gosto disso e tal. E aí passou a tocar, a gente tocava toda semana com o forró, e no São João seguinte, veio a ideia de fazer uma prévia. Eu falei, meu pai, bora fazer uma prévia de São João da Macuca em Olinda e tal. Fazia tempo que a Macuca não fazia uma festa fora da fazenda, né? Só fazia os cortejos no carnaval e tal, mas uma festinha fazia tempo. Não, vamos fazer. E aí, a lógica de fazer a festa foi, o Arraial 2015 era para aproveitar um forró que o Boli Boli ia fazer no Casbah, ali dentro do Casbah, bem pequenininho. Cabe, sei lá, 150 pessoas. Ou 200 pessoas no máximo, acho que nem cabe 200, 100 ou 150, muito apertado. Aí, vamos aproveitar, vai fazer junto uma coisa com a outra e faz a prévia da Macuca, o Arraial da Macuca. Só que, quando divulgou o evento no Facebook, naquele tempo era muito Facebook, né? O Instagram era um pouquinho. E tinha essa coisa daqueles eventos no Facebook. Aí você tinha como ter uma previsão razoável da presença de público, porque as pessoas confirmavam presença no evento e você conseguia fazer um cálculo mais ou menos ali para ter noção do que viria pela frente. E aí o evento começou a crescer demais. Daqui a pouco tinha 5.000 pessoas confirmadas no evento. Caralho. Aí eu disse, papai tem que mudar, não dá para ser no Casbah, né? Nem dá para ser no Morisco. Aí foi quando a gente resolveu ir atrás do Atlântico, aí foi fazer no Atlântico. E aumentou a festa, né? Porque a gente, além do Boli Boli, aí a gente chamou o Quarteto Olinda e Benedito. O Quarteto Olinda tocou nesse... Eu já tava fazendo, eu fiz esse evento. Tem foto tua do Quarteto. Lembro não, velho. Não lembro de ter feito Quarteto Olinda. Aí, bom. E aí... a gente já tinha, no carnaval anterior, conversado sobre a intenção de fazer o próximo cortejo no carnaval com a orquestra do Maestro Azéias, né? Isso eu falo, no carnaval de 2015 a gente conversou sobre isso para fazer no carnaval de 2016. Mas nesse meio tempo, teve esse São João, que é essa prévia que eu estou falando e tal, e a gente resolveu antecipar essa ideia, sabe?
conseguiu recurso para poder pagar o cachê da orquestra. E aí disse, então vamos fazer o cortejo com a orquestra agora. Que, inclusive, foi uma coisa que chamou muito mais atenção, porque era você colocar uma orquestra de frevo no São João. Total. E não fazer no carnaval tocando o repertório do Luiz Gonzaga e do Miguel. E o formato também era diferente, né? Porque o evento começava no cortejo. Isso. E o cortejo acabava na porta do evento, praticamente, né? Isso. Começou na Bodega do Velho esse ano, né? Na Rua do Amparo, e foi até o Atlântico. Mas aí foi... e aí, depois que a gente começou a fazer assim, o público começou a aumentar muito do cortejo e tal. E aí foi a partir desse evento que eu comecei a me interessar mais pela vida de produção da Macuca. Assim. Foi um retorno meu, né, na verdade, para a vida artística. E aí culminou de vir com a Macuca. Aí, pronto, aí juntou duas coisas muito fortes, né? Porque eu tinha todo o carinho pela Macuca, não só pela atividade cultural, mas pela fazenda também, porque desde de menino eu praticamente nasci e fui para Macuca, né? Passei a vida toda convivendo com os animais, com a natureza, com o gado, com o cavalo e com tudo isso. Então tinha um afeto muito grande pela fazenda, tinha um afeto muito grande por arte e cultura, e eu só passei a catalisar isso para me levar a ser produtor, porque essa alma de produtor eu ainda não tinha, né? Eu tinha só a coisa de ser músico e de gostar de estar por ali e tal, mas a coisa de produzir veio a partir dessa festa aí. Nossa. Quais são os teus desejos pessoais, assim, em relação à Macuca? Onde tu quer que a Macuca chegue, assim? Eu quero que chegue no universo. Muito bom, muito bom. Onde é esse universo, Rudá? Onde é? Onde é que você quer chegar nesse universo? Então, eu tenho um perfil muito sonhador, né? Igual ao meu pai. Meu pai é do mesmo jeito. E a gente, quando conversava, quando se juntava, ou até mesmo por WhatsApp, por telefone, e sempre era um sonho atrás do outro, né? E sonhos grandes, sabe? De pensar em artistas que a gente gostaria muito de ver tocando na Macuca, ou de pensar em levar o cortejo para outros lugares do mundo, e para fazer muita coisa que às vezes está totalmente fora do alcance da gente naquele momento, mas a Macuca passou a ter uma sequência assim, de muito trabalho, porque dá trabalho, a Macuca dá muito trabalho. Esses resultados, esse alcance que a Macuca ganhou nos últimos anos aconteceu à custa de muito trabalho. A gente trabalha muito, muito mesmo. É um trabalho cotidiano de todos os dias. E aí passou a ter uma sequência de que uma coisa que eu conversava hoje com meu pai, a gente brincando, sonhando, naquele sonho que naquela hora era mirabolante e que um ano depois o negócio se realizava, sabe? Enfim, e isso ainda tem muitos passos para serem percorridos e você, por exemplo, fazer turnês com o cortejo, ou então fazer um festival com artistas da MPB que a gente curte muito, ou no São João mesmo, enfim, tem muito caminho para percorrer, assim, a gente não tem essa preocupação com limite não, sabe? O negócio da gente é fazer. E aonde for, vai. Não tem isso de agora eu vou parar, agora eu vou. Não, acho que cresceu demais, acho que tem. Não, pra gente não tem, não. Pra gente vai até o infinito. E depois de mim, se for meu filho ou se não for, quem quer que seja, pra continuar, porque isso a gente vai fazer, se preocupar na continuação depois de mim também. E a ideia é que vá pro infinito, pra sempre. E sem preocupação nenhuma com essa questão de limite, sem limite. Total, muito bom. Eu sempre falei a tua e a teu pai que eu aprendi a brincar o Carnaval de Olinda com a Macuca. Então, na verdade, eu acho que nem o Carnaval de Olinda, é o Carnaval da Macuca que eu aprendi a brincar. Até porque se você me botar em Olinda hoje, eu só sei fazer o percurso que é do cortejo. E aí, uma conversa que a gente teve no São João, que a gente gravou a live lá, inclusive, tem um documentário muito foda que a gente fez, eu e Sueli, a gente produziu lá pra live do São João da Macuca, que tá lá no YouTube da Macuca, né? Sim. E vai lá ver, é bem legal, bem interessante conhecer a história de Zé, conhecer toda a história da Macuca ali, né? Aí a gente teve uma conversa lá na fazenda, onde
a gente ficou discutindo por que essa cultura popular era tão forte, essa tão essência. E eu tava dizendo a tu, velho, dá para chegar em todo o Nordeste, dá para chegar na periferia, mas a galera não sabe, não conhece de certa forma e tal. Mas se ela for, ela vai gostar. E tu ficava falando, não, mas é porque é Luiz Gonzaga e tudo mais. Mas tu ainda acha que é porque é Luiz Gonzaga? Eu acho que a música e os elementos que a Macuca trabalha no cortejo são muito populares, né? Tem um enraizamento popular muito grande e mexe com elementos muito tradicionais, né? Não só com Luiz Gonzaga, com Dominguinhos, com forró, com o frevo, com o boi propriamente, que é uma figura altamente popular no Brasil todo até, né? Porque em todo lugar do Brasil você encontra a brincadeira de boi. Então, existem elementos que estão no inconsciente coletivo de todas as pessoas. Então, eu acho que é esse conjunto de elementos muito, muito populares, trabalhado com muita qualidade, um cuidado muito grande, sabe? E com essas coisas de da gente tá querendo sempre tá mexendo numa coisa ali, sempre querendo rebuscar. Rebuscar que eu falo é fazer com mais esmero ainda, com mais cuidado ainda, com uma divulgação bonita, com uma identidade visual bonita, com um trabalho de rede social bem feito, trazendo músicas novas, trazendo arranjo novo. Chegando junto da orquestra, chegando junto do arranjador, dando pitaco, vamos mais por aqui, vamos mais por ali. Então, a Macuca, ela é muito detalhista, porque eu sou muito detalhista e meu pai é muito detalhista. Existe um perfeccionismo que é dele que passou, que eu herdei. Então, tudo a gente dá muita atenção aos detalhes. E aí, eu acho que os detalhes fazem a diferença. Por mais que você não esteja notando aquele brilho da lantejoula específico que a gente botou no final do nome da Macuca ali, ou na testa do boi, mas quando você junta aquela lantejoula com a outra lantejoula, com aquela música, as pessoas passam a perceber que existe alguma coisa diferente ali. Que às vezes não sabe nem identificar. Total. Às vezes... O que é que tem diferente? Nem sei o que tem diferente. Agora tem um cuidado de se fazer as coisas muito especial. E eu tenho certeza que isso é em qualquer ramo, em qualquer atividade, não só dentro da cultura, mas em qualquer, por exemplo, uma música que é muito trabalhada, muito sofisticada. Dominguinhos, por exemplo, era um artista que a característica principal dele é dele sofisticar o forró. Sofisticar que eu falo, de colocar uma harmonia mais diferente do que vinha sendo feito, de fazer coisas mais trabalhadas. E isso, a maior parte do público não percebe exatamente o que está acontecendo, não percebe exatamente aquele acorde, qual é a cadência harmônica que ele está usando, o que é que ele está fazendo. Mas nota que tem um trabalho diferente ali. Tem alguma coisa que encanta a pessoa, e eu acho que é esse conjunto de detalhes que faz. Por mais que... E especificamente aquele detalhe ou aquele outro, tecnicamente aquilo não seja percebido, mas o conjunto de detalhes faz o brilho ser mais bonito, ser mais intenso. Eu acho que é por aí. Massa. E eu não sei se eu fiz a pergunta corretamente, mas assim, eu acho que é um bom ponto isso que tu falou, mas eu sou um fruto da periferia, não tanto assim, porque eu fui um privilegiado muito grande, assim, dentro de lá. Mas eu sinto falta, sabe, dessa coisa lá na periferia, no Ibura, sei lá. Não sei se em Casa Amarela, no Coque, eu sinto falta dessas coisas. Eu sei que a galera de lá ia gostar, tá ligado? A galera jovem que talvez nem tenha escutado, nem escute hoje Luiz Gonzaga. Mas eu acho que dava para chegar. Vocês pensam em fazer alguma coisa relacionada à integração dessas pessoas que são um pouco distantes assim da cultura para dentro desse universo? A gente sempre pensa, como eu disse, o que a gente não gosta é de limite, né? A gente não chega na periferia do Recife, né? A gente chega na periferia do sítio histórico porque é onde é tradicional a coisa dos cortejos e tal, então tem todo uma relação carnavalesca muito forte na periferia que está no entorno do sítio histórico. Sítio histórico de Olinda, né? Isso, sítio histórico de Olinda.
E aí, para levar o cortejo, outras atividades da Macuca para as outras periferias da região metropolitana, lógico que a gente tem sempre muito interesse de fazer isso. Não só na região metropolitana, né? A gente tem interesse de outras cidades do interior e até mesmo Garanhuns, Correntes e Palmeirina, porque se você for observar, a gente não tem... A gente não anda fazendo cortejo na própria cidade de Correntes, na própria cidade, no centro urbano que eu falo, né? De Palmeirina e de Garanhuns. Garanhuns, uma vez ou outra, quando tem o FIG, quando o cortejo é contratado pelo FIG, né? Mas o que acontece tudo aí é uma questão de financiamento, porque a gente não tem condições de estar investindo em cortejo em vários locais, né? Em vários locais diferentes. A gente consegue fazer o que a gente oferece hoje. Então, para conseguir chegar nesse nível de capilarização, vamos dizer assim, de entrar por outros lugares, a gente precisa ter um planejamento estratégico e financeiro bem elaborado, precisa ir atrás de financiamento, seja com patrocínio, que é uma coisa mais complicado de se fazer, porque depende do mercado, depende do interesse do patrocinador, e talvez isso não seja uma atividade que chame tanta atenção do patrocinador. Total. Ou então, através de recurso público, basicamente, o que tem disponível para a gente hoje é o Funcultura, né? Sim. E aí a gente coloca os projetos no Funcultura, mas não necessariamente eles vão ser aprovados. Você aprova um ou dois, sei lá, de um ano para o outro, e... Enfim, não é uma coisa muito fácil de se fazer, apesar de ser nosso desejo, né? Aí precisa ter um trabalho mais lento para conseguir chegar. Mas essa coisa de levar o cortejo para outros lugares sempre foi o desejo da gente, né? De estar levando para muitos outros lugares, inclusive para outros lugares do mundo. Como até já foi para a França, para a Alemanha, para a Europa, já foi em 1998, e já teve também em Ouro Preto, já teve em São Paulo, já teve em outras cidades fora do Nordeste. A gente quer intensificar isso. Agora, isso é uma parte mais complexa de se fazer. Total. A gente tem uma safadeza que a gente faz no final, que a gente entra em contato com algumas pessoas próximas ao convidado, e aí essas pessoas mandam perguntas. E aí eu vou falar algumas coisas aqui, e aí fica à vontade de responder ou não. Tá certo. Júlio César perguntou assim: conta a história de quando tu foi para Cuba. Foi massa a ida para Cuba. Inclusive, a Cuba é um lugar que a gente quer levar o cortejo. Que massa. A gente ia fazer, terminou que não fez esse projeto por outras prioridades e porque a viagem para Cuba é muito caro, mas a gente ia propor no Funcultura levar o cortejo do Boi na Macuca. E o fotógrafo, né? E o fotógrafo cubano. Para a Festa del Fuego, que é um carnaval de rua, praticamente, que acontece lá em Santiago de Cuba, uma grande festa popular e tal. Se você for ver as imagens, assim, tem muita coisa que parece carnaval, assim, no meio da rua. Total. Aí a gente queria levar. Mas, enfim, a minha viagem para Cuba foi bacana. Cuba é um país muito diferente do que o que a gente conhece, assim, a forma de vida, o jeito de viver, mas Tu foi naquele momento onde a galera tava mandando todo mundo ir pra Cuba? Vai pra Cuba! Foi, porque momentos antes da votação do impeachment de Dilma. Ah, que massa. Aí a galera ficava tirando essa onda, vai pra Cuba, vai pra Cuba. Aí quando a gente foi, por coincidência eu não sabia. Por coincidência, os Rolling Stones fizeram um show em Havana, né? Quando a gente tava lá. A gente não sabia. Depois que a gente comprou as passagens, organizou a viagem, fui eu e Cris, né? Minha companheira. Aí a gente, então, Rolling Stones vai pra Cuba. Isso é mesmo, vou até olhar pra ver. Aí caía justamente num dos 5 dias que a gente tava em Havana. E tu assistiu? A gente assistiu. Que massa, velho. Aí eu me lembro que eu postei uma foto, eu fui com a camisa vermelha, o chapéuzinho de Fidel que eu tinha comprado lá, né? Aquele verdinho com a estrelinha vermelha. Tirei uma foto lá com o Mick Jagger no fundo. E ainda brinquei assim, os coxinhas piram, não vai ter golpe. Muito bom. E no tempo nem tinha Minion, essas coisas, não era coxinha, era mais light. Era mais tranquilo, né? Ó, Guga Amorim pede pra tu contar a história do Picolé Chorão.
Eita, a história do picolé chorão. É um picolé que... Eu acho que é o picolé que deixava a língua azul, que a gente tocou um dia lá que a gente... Foi até na pré-estreia do Forró Lindense. A gente na verdade, era uma apresentação do Boli. Uhum. E aí o Forró Lindense ia dar uma canja no dia, como se fosse uma pré-estreia, assim, né? Sim. Aí o Google inventou de botar um picolé azul na boca, que a língua ficou toda manchada, a bicho ficou meio doidão. Era picolé mesmo isso aí? Não sei não, o cara que ainda tinha ciência naquele picolé. Isso aqui ainda não tinha, não. Mas rolou o show. Foi de boa, né, fazer. Sérgio Falcão pergunta assim: Rudá, você tem uma característica de sempre se apaixonar por tudo que faz. Nos últimos anos, todos puderam viver em conjunto esta paixão pela cultura nordestina e seus desdobramentos, em especial materializada na figura de um boi. Mas eu gostaria que você falasse como surgiu uma paixão de criança por outro animal também ligado ao universo rural, os cavalos. Os cavalos. Esse meu vínculo com a atividade rural, com a vida rural, vem da minha família, né? Tanto a família materna como a família paterna. As duas famílias têm origens rurais, né? O meu avô materno, que é o pai de Sérgio, ele tinha um sítio em Brejão, né? Que é mais ou menos no caminho da Macuca. Você vai na mesma estrada de Correntes, mas em vez de entrar no trevo que vai para Correntes e Iratama, Pouso Comprido ali, você passa em frente no sentido de Brejão e antes de chegar em Brejão, chegava no sítio, né? O sítio não pertence mais a gente, não, já foi vendido. Uhum. E o meu avô paterno tem uma história até mais profunda com a atividade rural. Teve engenho de rapadura, criou gado, foi um fazendeiro de destaque e tudo mais. Então, essa coisa da vida rural tá muito no sangue. E aí, eu pequenininho ia tanto para a Macuca, com meu pai, como ia para o sítio com meus tios, irmãos da minha mãe, né? Minha mãe também ia, mas eu ia muito com meus tios, principalmente Tony e Kleber, que me levavam muito para o sítio da minha bisavó no tempo, que ainda era viva, e meu pai me levava para a Fazenda Macuca. E aí não tem jeito, a criança convivendo com esse universo todo, eu acho que o cavalo é o animal para quem tá nessa vida rural, quem tem esse contato com a vida rural, não falo com o animal, porque é lógico que o cachorro é o mais popular depois o gato. Mas eu falo, para quem está lá na vida rural com os animais de grande porte, o cavalo é a grande paixão, que enche os olhos, né? Criança quer montar no cavalo, quer andar no cavalo. Mas é porque não dá para criar um cavalo dentro de casa, né? Não, se desse, eu acho que a gente criava. E o cavalo é um bichão bonito, né? Total. Imponente, fortão. A primeira vez que eu andei no cavalo foi contigo. Foi, tu lembra? Né? Tu fosse fazer foto lá em Gravatá. E aí, isso cresceu muito, principalmente na Macuca, quando meu pai trouxe os cavalos de Sergipe. Meu pai, logo quando meu pai estava fazendo essa mudança de deixar um emprego formal de geólogo e tal e ir morar na fazenda, ele comprou 2 cavalos e 3 éguas em Sergipe. E aí era Curisco, o cavalo dele, que era um cavalo tordilho, lá na Macuca, na linguagem do lugar, chama-se um cavalo rodado. E o outro era Ventania, que era um cavalo de pelagem pampa, o nome oficial é pampa, mas lá se chama de pampo, como se fosse no masculino, né? Aí popularmente, lá a gente chamava de Curisco e Pampo, os 2 cavalos. E aí eu me encantei, né, pelos 2 cavalos, principalmente pelo Pampo, porque o Curisco era o cavalo do meu pai e o Pampo era o cavalo que ele me deu, né, que dizia que era meu. E aí virou uma coisa muito forte. O lugar que eu mais gostava de estar era na Macuca, não por causa do boi da Macuca, mas por causa dos cavalos e por causa da fazenda, nessa fase de criança e adolescência, né? Inclusive, no colégio, eu estudei no colégio de São Bento, em Olinda, né? Aí o pessoal fazia... De vez em quando tinha uma coisa de ir para um hotel fazenda, em Gravatá, essas atividades, né? De levar a criança. Se eu vou porra nenhuma para o hotel fazenda, eu vou a Macuca. Aí a galera ia pra outra fazenda, ia pra Macuca, aí pronto. E também perdi até jogos internos e tudo. Eu deixava de ir quando eu tenho um período assim pra passar uma semana e tal, entre as férias, né, fora do período de férias, eu corria pra estar na Macuca, que era lá que eu gostava de estar. E passava todo esse período junto com meu pai na fazenda. E o cavalo sempre acompanhou isso.
Depois dessa fase aí, depois que eu entrei na faculdade, me afastei um pouco. Mas aí, uns 6, 7 anos atrás, eu voltei até essa fase dos cavalos, que foi quando tu até fosse comigo para Gravatá e tal. Aí interrompeu de novo e agora, novamente, está voltando o gosto pelos cavalos. Sempre foi uma paixão mesmo. Massa. Aí o Maestro Zé mandou umas perguntas aqui, foram 3 que ele mandou. Ele pediu para tu contar a história de como vocês se encontraram, como começou a história de vocês, contar a história do forró castrado e quando é que tu vai se casar. Ele ainda falou assim, um vaqueiro, alguma coisa assim, um fazendeiro tem que ter a fazendeira, ele falou. Eu já sou casado, Zé, tá ficando doido. Só não casei no papel, mas também não tem importância não. Casado já é, né? Tu também não é casado. Eu também sou casado, claro. Eu vou dizer que não. Aí, enfim, como conheci o Zé? Eu já sabia que era o Maestro Zé pela orquestra, já acompanhava a orquestra, não conhecia pessoalmente. A ideia de chamar a orquestra de Osés para fazer parte da Macuca foi no carnaval de 2015. Que foi um carnaval que eu quebrei o pé e tal, já contei essa história 1000 vezes, né? Quebrei o pé, não pude brincar, e aí na terça-feira de carnaval eu tava junto com meu pai, na Rua do Amparo, vendo o carnaval, as orquestras passarem para lá e para cá, e aí veio a ideia de convidar uma orquestra para fazer os próximos cortejos da Macuca. E aí meu pai perguntou qual seria a orquestra, e eu disse que seria a Orquestra de Osés, porque era que eu gostava muito na época. Ai, não gostando. Bom, essa foi a ideia de convidar o Zé, mas eu conheci ele mesmo. Depois disso, meu pai foi no Baden-Rohr antes de mim, sozinho, e conversou, chegou a conversar com o Zé e com o Ró, alguma coisa. Não foi um momento antes, assim, eu não lembro exatamente, mas teve um momento que ele foi lá e falou, eu acho que era sobre a possibilidade de fazer uma apresentação no festival, no Macuca Jazz Improviso, lá em Poço Comprido. Um negócio mais anterior, assim. Mas aí, quando foi para convidar para fazer o cortejo mesmo, desse arraial dessa prévia de São João de 2015 aí, eu fui junto com meu pai. E aí a gente sentou lá, foi a primeira vez que eu entrei no Baden-Rohr, já tinha passado em frente, né, quando as agremiações passam na frente para lá e para cá, mas nunca tinha entrado. Aí eu entrei, e a gente sentou, eu me lembro que sentou eu, meu pai, Osés e Ró. E aí foi a partir daí que eu comecei a conhecer pessoalmente. Aí falei de toda a ideia que eu tinha na cabeça e tal, sobre tocar as músicas lá de Luiz Gonzaga e Dominguinhos com os arranjos de frevo. E eu lembro que logo depois, isso foi maio, mais ou menos. Abril, maio e tal, coisa assim. Um pouco antes da festa, tipo, foi um mês. Dentro de um mês, a galera da orquestra se vira nos 30 para poder pegar um repertório e tocar no cortejo, né? Aí logo depois teve o aniversário de Osés. E aí ele convidou, né? Osés convidou a gente e tal. Meu pai não pôde ir. Meu pai ficou, inclusive, me cobrando. Não deixe de ir, não. Vá lá no aniversário de Osés para estreitar os laços, né? E fazer amizade. Aí eu fui, e aí o Zé sempre daquele jeito que ele gosta de receber muito bem, né? Deu toda a atenção e tal. Show carniça. Show carniça. Naquela época eu não conhecia direito as pessoas, né? Só conhecia Zé e Ró, só. E eu me lembro que a gente ficou sentado numa mesa mais embaixo, assim, enquanto a comemoração do aniversário estava ali naquela parte de trás do bar, que é onde normalmente a galera fica, ali por baixo daquele pé de carambola e tal. Sim. E aí... Mas aí, mesmo eu ficando meio mais afastado assim, o Zé sempre ia na mesa e levava um tira-gosto, não sei o que lá, da festa, deu aquela atenção, né, de fazer papel de anfitrião. Sim. E foi a partir daí que eu comecei a entrar mais fortemente nessa coisa dos bastidores do Carnaval de Olinda, né? Foi a partir dessa portinha mágica aí, abriu-se lá no Baden-Rohr com Osés e com Ró mesmo. E aí depois eu saí conhecendo todos os músicos da orquestra, depois todos os diretores de agremiação, todos os presidentes das outras agremiações, todos os músicos das outras orquestras, todos os maestros. Enfim, hoje eu tenho vamos dizer assim, uma network bem potente dentro do Carnaval de Olinda. Eu conheço quase todas as pessoas que fazem o Carnaval de Olinda tradicional e todos os músicos eu me relaciono muito, tenho uma relação muito pessoal assim, gosto muito porque eu sou músico também, então admiro demais a galera tocando na rua, gosto de tocar junto com eles, e aí eu vou para as confraternizações de todas as orquestras, não só da Orquestra de Osés, então existe uma relação de muito carinho ali, muito próximo com todos eles. E tudo isso começou
nesse dia, por conta dessa relação dessa coisa que foi construída junto com o Osés. E qual foi a outra pergunta que ele fez? Do forró orquestrado. O forró orquestrado. É o seguinte, o forró orquestrado, a gente já fazia o forró no ritmo do frevo, com os arranjos do frevo, né? Uhum. Mas não, agora vamos fazer o forró mesmo. Aí, foi conversando com o Cris, a gente foi a prévia do São João de 2019, em Olinda. E a gente chamou o Forró na Costa e disse, como vai ser a outra atração, o que é que a gente faz, não sei o que lá. E o Cris até sugeriu, vamos fazer a orquestra tocando forró. Isso é mesmo. Um tempo atrás eu já tinha conversado com o pessoal de fazer isso. Não, vamos brincar, fazer uma coisa tocando forró mesmo e tal. Mas nada pensando numa coisa muito concreta, só naquela greia, né? Aí, quando o Cris falou, eu disse, é mesmo. Aí eu falei com ele, Zé, tu acha que dá certo a gente tocar como forró mesmo? Tipo, shot vai ser shot, baião vai ser baião, machinha vai ser machinha, com zabumba, sem surdo, né? Total. E aí, terminou que deu certo. Também foi um negócio bem em cima da hora, mas ficou bem bonito, porque o forró, principalmente o de Luiz Gonzaga, ele já tem aquele tom muito saudosista, né? Uma coisa muito saudosa, falando do sertão, falando muitas vezes dos retirantes. Quem fez também o repertório, quem faz é tu, né? Quem faz sou eu. Tem toda essa coisa saudosa. E os metais dão o tom mais emotivo ainda, né? Quando tocam e tal. Então fica um negócio bem emocionante, assim. E aí toca mais lentinho, né? Porque não toca naquela lapada toda do frevo, toca um shotzinho, toca um baião. Então dá aquele negócio bem nostálgico assim. Ficou bem bonito. E de lá pra cá, na verdade, só foi o último São João. Eu ia dizer que de lá pra cá sempre teve forró orquestrado, mas foi o último São João, já faz 2 anos. Foi o último São João que a gente teve. Mas teve no Macuca das Artes também, ou foi a orquestra mesmo? Foi a orquestra, no cortejo. Mas é muito bom. Confesso que quando eles tocam frevo, dá uma instigação que você pode estar fazendo o que for. Porque é lapada, né? Rodar, obrigado pela presença, viu? Tá bom, da próxima vez eu vou cobrar a passagem. Da próxima vez, quem sabe a gente não tá no lugar mais perto de vocês aí. Tá certo. Mas não é longe não, pô. Não, é só uns 30 quilômetros. Não é 30 quilômetros não, vou tacar a bexiga. Galera, obrigado pela presença de vocês até aqui. Se inscreva no canal, ative os sininhos aí. Quem quiser apoiar a gente, pra gente ficar aí com essa longevidade alta aí. E até pra gente crescer mais, tem uma chave Pix também, que a gente vai colocar aqui na descrição e vocês colaborem como puder. Até o próximo episódio e tchau.